ele cega, né, e muitas vezes faz com que a gente entenda que verdadeiramente a saúde no sentido que se chama multidimensional. Esse ambulatório ele tem 16 anos já de história. Ele começa em 2010, quando dos egressos da primeira turma de curso de pós-graduação em cuidados integrativos aqui no departamento de cirurgia. E ele precisa não só trazer essa visão ampliada de saúde para os pacientes que apresentem um diagnóstico de uma doença neuroevolutiva, neurodegenerativa, como também ele tem como eixo principal o aspecto de promoção de saúde. Para isso, a gente se debruçou os ensinamentos do que a gente chama das sabedorias perenes, das medicinas tradicionais, não as medicinas, vamos dizer assim, convencionais. Então, a gente foi beber da fonte da medicina tradicional chinesa, da medicina antroposófica, da medicina indígena ou ayurvédica, né? Da sabedoria dos povos nativos, como por exemplo da sabedoria indígena, né? Da medicina de terreiro, né? Que tem as bases pautadas numa filosofia, numa sabedoria africana, e todas essas sabedorias que nos ensinam há mais de 10 mil anos, né? Como é que a gente pode fazer uma relação muito mais coerente com a natureza em geral, né? Existe uma linha bastante robusta, né, de quem trabalha com essa questão da ecologia e da sustentabilidade, que diz que separar o ser humano da natureza, né, é uma heresia, porque nós somos natureza, né, somos mais um elemento, somos mais um ser, né, que dentro desse ecossistema, né, comunga e faz as trocas, né, desse meio. Então, se nós não tivéssemos, obviamente, o reino vegetal, nós não seria possível a vida, né, do ser humano na Terra. As trocas gasosas se fazem por meio, né, da fotossíntese. Se não houvesse uma relação estreita dessa água, que amanhã está nos rios e hoje está dentro de nós, né? Onde esteve nos rios e hoje está dentro de nós, a gente também não teria vida. Né? Então, essa questão de natureza, né, nós somos mais um ser, né, dentro de todas as espécies que a gente tem notícia, que compõe o que a gente chama de natureza. A gente pode subdividir natureza no sentido ambiental, mas a gente também tem a nossa natureza interna. Se a gente for entender um pouquinho mais sobre essa questão do que significa esse meio interno, nós vamos perceber que existe, obviamente, um top taste, como diz o Ocari, né? O que está acima está abaixo, o que está dentro está fora. Então, ver que o tipo de linguagem é um tipo de linguagem que é pautado dentro de um outro nível de letramento em termos de conhecimento. Né? Eu fiz, para vocês terem uma ideia, foi só na época do Imperador Amarelo que foi compilado as estratégias de tratamento da medicina chinesa. Né? O Imperador Amarelo foi há 5, 6 mil anos atrás. A gente tem notícia de uma medicina que tem mais de 15 mil anos, por exemplo, que é uma medicina chinesa. Né? E aí, se a gente vê hoje como é que acontece o sistema de saúde na China, obviamente que a tecnologia ela tem um upgrade em termos de cuidados da saúde da população. Mas a base de saúde, por exemplo, do chinês, é pautada nos cuidados daquela época, de 10 mil anos atrás. Então, a gente se pergunta, será que um sistema de saúde que é pautado numa relação estreita com as mudanças climáticas, por exemplo, né, com o que você come, em coerência com a temperatura, com o tipo de solo, com as características do sujeito, é algo que deve ser descartado dentro da contemporaneidade? Será que a gente não pode e não deve aproveitar muitas dessas sabedorias que a gente conhece, né, antigas, que são passadas de geração em geração, somada ao que a gente tem hoje de tecnologia de ponta? E uma das coisas que a gente tem visto, né, é que exatamente essa dissociação entre o que a gente faz hoje, né, em termos de hábitos, de costumes, com essa sabedoria perene, né, é exatamente isso que tem adoecido não só o ser humano, mas todas as espécies, né, ambiente de uma maneira geral. Né? Então, o rio poluído, ar que a gente respira, né, lixo espalhado em todo o planeta. Né? Então, essa dissonância, né, essa ruptura de compreensão de que nós e natureza é a mesma coisa, faz com que a gente tenha hoje um planeta bastante destruído. Isso tudo está fazendo sentido para vocês? Então, quando a gente fala dessa base
sistêmica, desse ambulatório, ele acontece hoje de um modelo híbrido, né? Então tanto virtual como presencial, mas ele tem origem exclusivamente presencial. Foi quando, na época da pandemia, em que a gente introduziu a possibilidade de fazer um ambulatório à distância, o que trouxe muitas vantagens, porque tem muitos pacientes nossos que são diagnosticados e teriam dificuldade de estar conosco toda semana. Esse ambulatório ele tem uma característica diferente, porque ele é um ambulatório semanal, em que todas as pessoas participam. Ele é um programa de educação de saúde. A gente vai ver um pouquinho melhor quando eu passando para vocês. E se vocês tiverem a qualquer momento alguma pergunta, quiserem me interromper, fiquem à vontade. Bom, então, esses são os nossos principais referenciais teóricos que a gente tem sobre o nosso ambulatório. A primeira questão aqui é que ele é um ambulatório, como eu já havia dito, na convergência entre uma saúde que tem uma visão transdimensional e uma saúde pautada em preceitos transdisciplinares. Eu já vou explicar para vocês o que significa isso. E aí, dentro desse cenário, a gente entende, essa frase é uma frase que foi pautada por Rudolf Steiner. Rudolf Steiner foi um filósofo dos séculos passados, e ele foi o pai da antroposofia, que é uma das bases epistêmicas desse conjunto de práticas integrativas complementares, que ele trazia a seguinte frase: a saúde educa e a educação cura. Ele entendia que uma população que tinha preceitos educacionais em saúde era uma população dificilmente adoecia. Então é o que a gente chama de cuidado na base, a saúde na base. Então, se as crianças têm uma educação pautada para o seu autocuidado, são crianças que no futuro não vai haver necessidade de tanta intervenção, né, no sentido do tratamento da saúde. Mas elas mesmas desenvolvem hábitos, costumes, que são muito mais pautadas a uma vida saudável. Então, a gente tem políticas públicas que sustentam essa educação disciplinar e essa saúde transdimensional. Eu já vou citar a vocês. O conceito de educação e saúde, ele amplia o que a gente chama de conceito de educação e saúde vigente, que é descrito por uma medicina hegemônica, que ela tem um olhar mais reducionista, analista. O paradigma, então, como eu havia dito, ele é um paradigma transdisciplinar e um paradigma salutogênico. Já vou explicar para vocês o que é isso. Existe uma visão antropológica, a visão de homem, que entende o homem na sua multidimensionalidade. Ele usa de uma metodologia ternária nesse aspecto da educação transdisciplinar. O cuidado do sentido e o sentido do cuidado são bases importantes para a gente poder entender o que de fato esse ambulatório pode oferecer. A pedagogia que a gente usa dentro do eixo de educação era uma pedagogia de vivência, enquanto que dentro da situação de saúde existe toda uma compreensão empática numa tendência atualizante. Esses termos são usados por Carl Rogers, ele foi um psicólogo também do século passado, que funda o que a gente chama de psicologia humanista, que trabalha exatamente essa relação do vínculo empático do sujeito e o terapeuta. Ao mesmo tempo que ele sempre enfatiza a potencialidade do sujeito e não o tipo de indivíduo o que está faltando, ou a sua dificuldade, a sua incapacidade, mas sim o que ele tem de potência. E esse princípio é fantástico, principalmente quando a gente pensa no processo de reabilitação do paciente. Né? A gente pode olhar o indivíduo, o que está faltando, ou o que ele tem de habilidade, para que em cima daquela habilidade a gente possa trazê-lo a desempenhar, ou desenvolver aquilo que ele tem de melhor, e poder realizar a missão a feita. A gente também tem aqui como referencial a teoria geral do sistema de campos, como referencial para entender o que significa essa multidimensionalidade, e o conceito de espiritualidade aqui também é muito importante. Espiritualidade aqui vai ressaltar, a gente não está falando de religião. A gente vai entender aqui qual que é o sentido da espiritualidade e por que para os pacientes que a gente atende aqui. Ou a gente poderia ampliar isso para todo qualquer indivíduo que está no processo de equilíbrio entre saúde e doença, a espiritualidade
está falando aqui do sistema de crença e valores, como diria Rupert Sheldrake, né? Ou o Bruce Lipton, que desenvolveu um livro bastante importante sobre biologia da crença, o quanto as nossas crenças modificam a nossa fisiologia. E, finalmente, a sensibilidade e essa formação, que tem uma relação direta com o conceito, né, da natureza, que eu comecei a minha fala de hoje, e a importância da sustentabilidade ecológica. Se a gente não entende que somos dentro do cenário, né, dessa relação com o meio e com os outros seres que o habitam, né, a gente tem uma dissociação, né, e a gente acaba tendo um processo bastante complexo em relação ao conceito de saúde. Okay? Esse modelo desse ambulatório é pioneiro, ele, dentro do cenário de sistema único de saúde, de uma escola de medicina, e geralmente esse modelo está na atenção básica, né? Geralmente está nas UBS. Quando a gente traz um ambulatório, como na nossa universidade, ele acaba tendo um referencial para pacientes com doenças neurodegenerativas, o que tem como um desafio a qualidade de vida dentro desse diagnóstico, ele é pioneiro, pelo menos dentro daquilo que a gente conhece dentro do nosso cenário histórico aqui dentro da América Latina. Então, o Sistema Único de Saúde, isso aqui é só para a gente se situar, pela Constituição Federal Brasileira. A gente sabe que o SUS é um sistema público de saúde que é um dos melhores do mundo. Ele tem como premissa garantir acesso integral, universal e gratuito para mais de 200 milhões de brasileiros. Ele é amparado por um conceito ampliado de saúde, por diversas políticas públicas, a gente vai citar alguma delas, tendo como princípio da universalidade, a equidade e a integralidade. Lembrando da definição da Constituição Brasileira do que significa saúde, isso é sabido de todos vocês, que é o direito de todos, o direito do Estado, né? E ele tem serviços, veja muito interessante, não só para recuperação e proteção ou prevenção de agravos, como de promoção. Só que essa palavra promoção, ela vive num limbo, parece uma utopia dentro do sistema de saúde brasileiro. A gente está sempre apagando incêndio, tratando doenças, prevenindo agravos. Né? Raros são os profissionais que entendem a promoção de saúde como elemento básico da educação em saúde. Né? Que é aquilo que a gente conversou no início da nossa fala. Então, promoção de saúde está dentro do conceito de saúde da nossa Constituição brasileira. E esse ambulatório, ele está ancorado nesse eixo. Então, a gente tem ali, ó, de novo, a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, no segundo artigo da Portaria 1820, de 2009, de novo a garantia da promoção de saúde. Então, esse ambulatório ele vem corroborar os ambulatórios que já existem nesse setor, nessa disciplina, com o eixo de promoção de saúde. Então, partindo desse pressuposto, se a gente não olha com paradigma ampliado e entende que promoção de saúde é para todo e qualquer cidadão, né, que não é exclusivo do profissional de saúde, a educação de saúde, a gente tem que envolver a sociedade como um todo, né, a gente tem que envolver os pais das crianças, a gente tem que envolver os cônjuges daqueles que estão no processo de adoecimento, a gente não está falando de promoção de saúde. Então, de novo, promoção de saúde não é exclusivo do profissional de saúde. Tudo bem até aqui? Os educadores, os pedagogos, né, aqueles que trabalham na lavoura, não importa, né, promoção de saúde é para todos. Então, esse destaque que eu estou fazendo, quando eu trago essas imagens, que eu destaco essas palavras, são com o intuito de ficar gravado aí no nosso inconsciente, não só essa relação estreita, o que significa árvore, né? A gente poderia dizer que a árvore é como se fossem humanos, mas com raízes, né? Ou poderíamos dizer que somos árvores ambulantes, né? Que faz exatamente a conexão entre céu e terra. Né? Como diriam, né, os antigos, a medicina chinesa, né, o ser humano é aquele que faz realmente essa conexão com tudo que há no universo, né, mas ancorado naquilo que está embaixo dos nossos pés. Então, aqui a gente, esse texto que a gente estava trabalhando agora, está falando esse ambulatório está pautado nos direitos do cidadão. E aí, para a gente fazer um upgrade desse cidadão, vale falar sobre os direitos humanos. Dentro dos direitos humanos, eu
ampliadas do que realmente para ele é importante na vida dele, o que faz sentido na vida dele. Falar de promoção de saúde e não fazer uma escolha empática com o sujeito é a mesma coisa do que a gente não fazer promoção de saúde. Então, a gente destaca aqui como características dentro dos direitos humanos, a importância de ter esses direitos universais e inalienáveis, não havendo individualidade, interdependência de relação, igualdade e não discriminação, participação e inclusão, reconciliação e Estado de Direito. Então, os direitos humanos eles estão ancorados dentro desse conceito de promoção de saúde. E aqui a gente destaca a palavra prática de equidade. Né? Porque se não houver equidade, entendendo que, independente do sujeito ter o mesmo diagnóstico, cada ser é único, certo? E aí tem as suas especificidades, as suas particularidades e as suas necessidades que são intransferíveis, né? Que é diferente de um sujeito que tem o mesmo diagnóstico, né? Mas vive um sistema diferente de valores, uma outra realidade. Políticas públicas que estão sustentando esse relatório. Então, a gente tem a portaria da Política Nacional de Educação Popular e Saúde, lembrando que é um ambulatório de educação e saúde, assim como a Política Nacional de Atenção Básica e a de Organização da Atenção e da Gestão, que é o famoso Humaniza SUS, que você já deve ter ouvido falar, assim como também a Política Nacional de Promoção de Saúde, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que diz respeito exatamente a alguns recursos que a gente chama de tecnologia leve, né, que corroboram não só o aspecto de ordem psicoafetiva e existencial, como também física. Né? Nós tivemos a oportunidade, uma ocasião, de fazer um estudo sobre PIPMA, capacidade vital forçada dos pacientes com clonazepam neurotrópica. Né? E a gente fez o uso de práticas de pranayama. Quem já ouviu falar em pranayama? Pranayama são práticas da yoga, né, que fazem um trabalho de musculatura, né, da musculatura intrínseca, né, principalmente da musculatura respiratória, né, e isso fez com que houvesse, em alguns pacientes, uma melhora de PIP na capacidade de forçada. O que para nós foi uma surpresa. O nosso objetivo era que pelo menos mantivéssemos esse PIP na capacidade de forçada. Né? Então, diferente do que a gente via na fisioterapia respiratória convencional, na hora que você associa os pranayamas, né, que envolve inspirações de sustentação e uma série de práticas de asana, né, que são posturas de yoga, isso interferiu positivamente na recuperação desses pacientes. Né? Óbvio que, como é uma doença degenerativa, houve depois essa perda, e obviamente que a manutenção disso, a melhora disso, precisaria estar nessa contínua treinamento, nessa contínua prática dos pranayamas em relação à capacidade vital. Tudo bem aqui? E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes existe ainda muito preconceito, né? Existe ainda muito viés de falta de informação. E muita gente, quando a gente fala de PIX, né? Não é PIX que vai ser depositado na sua conta. O PIX tem que exatamente o efeito que essas práticas elas têm tido na população mundial, né? Isso não é exclusivo no Brasil. E hoje, para vocês terem uma ideia, quase 96% das UBS, 96%, 90%, quase 100% da população que frequenta as UBS do Estado de São Paulo tem alguma PIX dentro do seu sistema de atenção básica. E aí a gente também tem, além dessa portaria, né, no 971, a 849, que amplia ainda mais esse rol de práticas integrativas e complementares. Então, esse ambulatório também está em consonância com o SUS, com algumas políticas públicas que não só estimulam a utilização das PICs, né, mas eles também têm feito vários eventos, né, dentro do Ministério da Saúde, de chamamento dos profissionais para que cada vez mais a gente possa ter essa visão ampliada de saúde e sair um pouco desse recorte da medicalização exclusivamente pela terapêutica alopática. Então, o conceito de saúde
dizem que não é meramente uma ausência das doenças ou enfermidades. Saúde tem um sentido mais amplo. E mais importante do que nesse amplo sentido é o que significa promoção de saúde. A gente fala promoção de saúde, tem muita gente que não entende o conceito. Né? Então, é um processo de capacitação da comunidade. Então, só esse começo de definição já fala tudo. Promoção de saúde é um processo educativo. Ele não é um processo de um vai ser o outro. Ele é um processo muito mais de orientar a população. E esse conhecimento da população poder, de alguma maneira, multiplicar esses conhecimentos para os pares, para a vizinhança, para a família, para amigos, para os ambientes de trabalho. Então, dentro desse cenário da participação do sujeito, como todo e qualquer cidadão, é importante saber que nesses grupos deve saber identificar as aspirações desses grupos, que têm características culturais específicas, as suas vivências, satisfazer as necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente, aquele meio ambiente de novo, né, para que essa saúde ela possa realmente se manter plena. A saúde aqui, desse conceito de promoção de saúde, deve ser vista como um recurso para a vida e não como objetivo de viver. Assim como o sentido da saúde é um conceito positivo, que enfatiza não só o sujeito, mas os próprios recursos sociais. E as capacidades físicas, elas são inerentes a esse processo. Promoção de saúde, então, não é responsabilidade exclusiva do setor de saúde, como eu já havia comentado com vocês. Ele vai para além do estilo de vida saudável, mas ele é um modelo global. Então, esse ambulatório, mais uma vez, tem como característica básica um ambulatório de promoção de saúde. E aí vem um conceito do que significa efetivamente o paradigma dos cuidados integrativos. Cuidados integrativos não é sinônimo de práticas integrativas complementares. As PICs são um recurso dos cuidados integrativos. Então, por exemplo, o indivíduo que não usa das PICs para poder fazer a sua ação enquanto profissional, não significa que ele não pode fazer uso desse paradigma do cuidado integrativo. Que nada mais é do que uma base que se integra entre a saúde transdimensional e a educação transdisciplinar. Então, a prática dos cuidados integrativos em saúde de si é um processo de educação invertida. Então, aqui a gente está falando de princípios e valores, a gente já vai chegar lá. E educação em si e um processo de saúde de meio viver. Então, essa prática de saúde e educação, que são indissociáveis, eles são totalmente pautados no que a gente chama de valores universais. O que significa valores universais? São aqueles que, não importa o tempo, nem aonde você está, nem a cultura da qual você faz parte, eles estão presentes dentro de uma sociedade, para que ela não seja extinta. Né? A gente costuma dizer que os valores universais são arquetípicos. Tudo bem? Então, responsabilidade e empoderamento para o autocuidado. Então, na hora que a gente fala de uma educação disciplinar e uma saúde transdimensional, por isso que eu falo que o paradigma ele é bem mais ampliado. Você empodera o sujeito a cuidar da sua própria saúde. Então, o profissional de saúde, ele passa a ser um coadjuvante. O protagonista é o sujeito da própria saúde. Né? O que significa ser um coadjuvante? É aquele que está de mãos dadas para ver se faz sentido aquilo que o profissional está orientando. A gente vê muitos casos de pacientes que chegam numa consulta, ou seja, numa sessão de fisioterapia, ou de fisioterapia, ou de fonoaudiologia, aquilo que é orientado pelo profissional entra no ouvido e sai do outro. Ou se sai com uma receita médica de uma terapêutica medicamentosa, sai do consultório, já rasga e joga no bicho lá de fora. Porque aquilo não tem sentido para o sujeito. Então, a construção do tratamento tem que haver um empoderamento do sujeito. Tem que fazer sentido aquilo que está sendo orientado para ele. Aí existe a visão. E aí ele dá um feedback para o profissional dizendo, olha, o tratamento está ok, eu estou seguindo. Existe uma motivação de seguir aquilo que está sendo orientado. Então, o que acontece? Infelizmente, ele perde o tempo do sujeito, do médico, ele perde o seu próprio tempo, ele não segue, ele se sente perdido, porque aquilo não fez o menor sentido. Então, quando a gente fala de empoderar o sujeito do autocuidado, é o médico, a família, o colega, o filho, o cônjuge, eles são aliados desse processo de volta ao equilíbrio dinâmico entre saúde e doença,
efetivamente ser apenas um prescritor, ou ser apenas um aconselhador, ou ser apenas aquele que conduz uma prática de uma atividade física sem ter coerência com o que para o indivíduo faça sentido. Se você precisar me interromper a qualquer momento, fique à vontade. E por conta disso, eu gostaria de ampliar um pouco mais esse conceito de saúde. Esse é um conceito indígena de saúde, que foi escrito por Ashberg em 1986, e fala que saúde está em harmonia com o mundo. Né? Partindo do pressuposto que natureza e você, natureza e eu, é a mesma entidade, vamos chamar. Saúde é uma percepção intuitiva do universo e de todos os seus habitantes como seres únicos. É comunicar-se com animais, plantas e minerais. O que significa essa comunicação? É compreender os benefícios que uma planta medicinal faz no seu corpo. Né? Então, se você está lá com um problema no fígado e você tem lá no seu quintal ou na sua varanda um pé de boldo, aquilo pode ser o seu remédio, não necessariamente é um remédio que você vai comprar na farmácia, né? Um espaço protetor. Né? Então, existe essa comunicação com o meio, né? Porque a maior parte das vezes o seu remédio está onde você vive. Já dizia, né, a nossa avó, o nosso avô. Né? Existe toda essa medicina popular, essa sabedoria, né, dos antigos, do quanto que a gente deve estar totalmente em comunhão com o meio que a gente vive. Né? E conhecer morte vida e não ver diferença nenhuma entre elas. É forte a gente falar sobre isso. Quando a gente entende que morte e vida faz parte de um ciclo, né? E que todos somos mortais, né? E todos os seres sencientes são mortais, a gente começa a perceber que a ruptura que a gente tem sobre esse processo de finitude, ele traz uma angústia, às vezes um nível, né? Que muitas vezes a gente passa toda uma vida com medo de morrer, né? E morre sem nunca ter vivido. Então fica uma coisa meio paradoxal, né? Então morte e vida faz parte do ciclo, né? A gente tem um diagnóstico, não tem um diagnóstico sempre saudável, da maneira como nós gostaríamos. Praticando atividade física, fazendo alimentação saudável ou qualquer coisa que valha, o que nós sabemos, a única verdade, isso é dentro do universo de valores universais, é que somos mortais. Eu desconheço alguém que tenha sobrevivido mais de 1000 anos que acontece história para nós e que a gente não está falando verdade. Se vocês conhecessem, por favor, me digam. Né? Então, essa questão de morte e morrer é um dos temas de grande falta nesse ambulatório que a gente está conversando. Vocês vão falar, puxa, que paradigma estranho esse. Você fala de promoção de saúde e fala sobre morte e morrer? Sim, porque morte e vida, nós estamos falando de início e fim de ciclo. Isso faz parte da natureza, de tudo que está vivo. Né? E aí, quando a gente lida melhor com a finitude, a gente lida melhor com a questão da morte e do morrer, a nossa vida fica mais leve. A gente consegue trabalhar isso de uma forma com menos angústia. Está fazendo sentido isso para vocês? É que a gente tem a sensação de que somos imortais, né? Não é? Todo esse pessoal que é mais saudável, sou atleta, então a gente nem pensa que a gente um dia não vai estar aqui, não é? Pelo menos dentro desse corpinho aqui que é feliz. É misturar e fingir, procurando isolamento, companheiros para conseguir nossas múltiplas identidades. Saúde não significa não sentir nada, nem ao seguir como competidor. Busca experiências da criação, e a gente convida aqui a expandir para além dos nossos estados de consciência para experimentar os sussurros e explorações do universo. Então, a base desse ambulatório é da sabedoria diferente. Existe uma correlação sistêmica e não hierárquica das dimensões que compõem o homem. Então, o primeiro nível, que é o que algumas pessoas que trabalham dentro do paradigma materialista entendem, que saúde é sinônimo de corpo físico, ponto. A gente sabe que não é verdade. Né? O homem não é uma máquina que depende só de ser material. E aí esse cuidar ele fica fragmentado. Quando se inclui o aspecto bidimensional, que soma o corpo com a psique, ele muitas vezes, esse cuidado, ele clausura a alma no corpo, e enfatiza a alma, mas negligencia o corpo. O que acontece é um cuidado dissociado. Eu fico com cuidado totalmente material. Eu tenho uma galerinha que cuida só do corpo, tem uma galerinha que cuida só da alma.
ativas silenciosas. Né? É aquele lugar onde você faz um processo além do seu estado mental. É onde você entende as suas emoções, as suas sensações, como sendo parte do seu ser, mas sendo um upgrade, que é aquele lugar onde muitas vezes não é da ordem declarável, não é declarável. E aqui a gente então tem o cuidado, inclui o corpo, apoia a alma, cuida do corpo que apoia a alma, e silencioso do ser. Tem um quarto nível que inclui o pneuma, o sopro, que são as três dimensões anteriores, mas no sentido que há um grande início de tudo, existe um início da vida. Né? Então existe um processo de cocriação, tudo que há. E o quinto nível, que é esse termo foi trazido pelo nosso David Schmidt, que é o nosso professor aqui de patologia da nossa neuromuscular, e que ele entende que tem parte ou dimensões do nosso ser que são da ordem afrofantasia. O que quer dizer essa palavra, esse palavrão? Está além da nossa imaginação. Com certeza tem coisas de nós, que fazem parte de nós, que nós não conseguimos nem contemplar. Não está dentro do nosso nível de consciência ordinária. Né? E que a gente, obviamente, na nossa consciência ordinária, a gente não consegue imaginar do que somos compostos. Né? Quais são as partes que nos compõem enquanto seres sencientes? Tudo bem até aqui? Então é pautado nesse paradigma antropológico, nessa visão de homem, e para a gente cuidar da forma integrada, lembrando que esse ambulatório é um ambulatório de cuidado integrativo. Você entendeu o ser humano nessa sua multidimensionalidade. É um corpo, mas é também uma alma, é também um nós, né? É também um sopro, e é também algo a mais que a gente não tem como nomear. Tudo bem? E aqui a gente coloca a frase, esse ambulatório trabalha com a visão humana expandida. E por isso que a gente traz o conceito de espiritualidade. Porque a base que fundamenta esse ambulatório é o seu sistema de crença e valores. Espiritualidade aqui, a gente não está falando de religião. É um conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material que pressupõe que a maioria vezes possa ser percebido plenamente compreendido, permitindo indivíduo as questões como significado e sentido da vida. Então, quando a gente fala de espiritualidade, é o que te dá sentido viver. O que faz sentido para você? É o que te move todo dia de manhã, querer acordar e levantar da cama e sair para o mundo, ou fazer as suas próprias atividades em casa. É o que te move a encontrar alguém, amar alguém, criar uma família. É o que te move a trabalhar. Né? É o que te dá sentido à vida. Então, não necessariamente, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando num sistema de crença ou prática religiosa. Ficou claro para vocês isso? Então, a espiritualidade é o nosso chão. O sentido da vida é o que nos promove, é possível promover saúde. E não outra coisa. A busca pessoal para entender questões relacionadas ao fim da vida, isso também é espiritualidade. Ao seu sentido, ao sentido da vida, sobre as relações consagradas ao transcendente. Quer dizer, como é que é a sua relação com tudo que está acima daquilo que você pode controlar? Né? De onde surgem as perguntas? Da onde vim? Né? Para onde vou? Quem eu sou? Né? A gente fala que são os mistérios da pirâmide desde a época do Egito Antigo. E a gente já tem, quando a gente fala do processo de desenvolvimento da espiritualidade, o que a gente chama de capacidades espirituais, de transcendência do homem, inevitavelmente, essa capacidade de espiritualidade está vinculada ao intelecto, à compreensão, ao sentimento ou ao coração e à vontade ou à função. Então, a espiritualidade não está dissociada ao corpo físico, mental e emocional. Tudo bem aqui, pessoal? Se você é ateu, agnóstico, se você é religioso, se você é evangélico, se você é candomblessista, se você é católico, a espiritualidade é inerente porque é sentido da vida. Entende isso? E isso faz todo sentido quando você abre para um processo dialógico no nosso ambulatório, falar sobre a sabedoria diferente. Né? Qual que é o conceito de vida e morte de um indígena? Qual é o conceito de vida e morte do tibetano? Então tem que ter o mesmo conceito. Por que quando um indivíduo morre na Índia é feita uma festa? Por que no México existe o Dia dos Mortos e todos vão para o cemitério celebrar?
Por que para outras culturas a questão de morte tem um outro tipo de risco? A gente está falando de sentido de vida e morte. O que significa perda para uma cultura ocidental e o que significa perda para uma cultura oriental? O que significa perda para os índios que estão lá no Polo Norte, né? Que tem uma conexão, ou eles têm uma conexão direta com a natureza, eles não sobrevivem. Eles mudam absolutamente quando eles veem a rena levantar e sair, porque a temperatura mata todos os seres que estão lá. Então, se eles não seguirem o fluxo dos animais, eles morrem, né? Que vivem lá nos iglus. Então, o que a gente está falando em termos de sentido de vida? Então, por isso é importante conhecer a população da qual a gente está trabalhando, principalmente dentro do cenário das doenças neuromusculares. Então, compreensão de transcendência e imanência. Alguém sabe a diferença entre transcendência e imanência? A gente está falando dentro do letramento do cenário da espiritualidade. Alguém sabe isso? Diferença entre transcendência e imanência. Os dois termos têm a ver com essa base da espiritualidade. Ninguém viu? Transcendência é tudo aquilo que está além, que está fora. Eu, quando mesmo a pessoa está numa prática contemplativa, olhar para essas três e falar assim, puxa, quem foi que criou isso tudo? É algo que está além. A imanência é quando você percebe o sagrado em você. Né? Então eu faço parte dessa criação universal. Independente se você acreditar em Deus ou não tem. Então, transcendência é o que está além, e imanência é aquilo que você entende de sagrado, né? Como o nosso corpo como tem que sagrado. Sem ele, eu consigo dar para cá. Não é isso? Se meu corpo sucumbe, eu deixo de existir minimamente nessa dimensão. Então, imanente é entender que eu também tenho um sagrado em mim. Eu sacralizo a minha vida, eu sacralizo a minha casa, eu sacralizo a minha família. É esse sagrado tudo que há. Eu sacralizo todo dia que acontece na nascer do sol. Eu contemplo essa criação. Certo? Tudo bem? Então, transcendência é o que está além e a imanência é o que está dentro de mim. São conceitos que parecem ser muitas vezes longe da nossa prática da medicina, ou da fisioterapia, ou da fonoaudiologia, na prática do cotidiano, mas quando a gente começa a se debruçar nesses termos e trazer para o cenário de promoção de saúde, a minha prática clínica, né, ou o meu cuidado, meu autocuidado com a minha saúde, muda significativamente. Então, pensando no cuidado, ele tem que ter sempre um caráter de tríplice cuidado. Então, a primeira coisa, a atitude de cuidar. Lembrando que a atitude de cuidar, ela envolve o cuidado. Isso aqui é muito importante. O fato de eu ser um profissional de saúde não significa que eu não tenha que cuidar de mim. Porque senão fica uma coisa totalmente incoerente. Eu digo para o outro o que tem que fazer, mas descoerente é porque eu não reproduzo. Né? E o que significa isso? A minha fala se torna vazia. Quero um exemplo bem escrachado? O pneumologista que diz para o paciente que tem que parar de fumar. O cardiologista que diz que o indivíduo tem que fazer atividade física. São todos exemplos bobos. Tudo bem? Então, tem que haver coerência. Isso diz a medicina antroposófica. O pensar, o sentir e o agir tem que ser coerente. Quando não há coerência, o seu discurso falado é diferente do seu body language. O seu discurso manifesta. E as pessoas que convivem com você, elas começam a perceber que existe uma falsidade no discurso. Você fala uma coisa e faz outra. Isso a gente observa com as crianças. Né? Os pais que querem educar as crianças, não faça isso. Só que a criança reproduz, a gente chama de neurônio espelho. A criança reproduz o que ele vê, e não o que o pai e a mãe falam. Né? Então, a criança que cresce numa determinada educação, ele fala que é culpa da sociedade, mas o que ele viu dentro de casa? Mas eu sempre falei para o meu filho não ser mal criado e não responder na rua. Mas como é que era a relação em casa dessa criança com os pais? Ele reproduz o que ele vive, e não o que ele ouve só. Entende? Então, essa coerência entre pensar, sentir e agir, isso é bem arraigado na medicina antroposófica, no Rubinstein, né? Precisa ter, obviamente, uma reprodução na minha prática.
seja comigo mesmo, enquanto usuário, enquanto paciente, seja na minha prática profissional, né, que faz parte do meu cotidiano também, né? Eu reproduzo na profissão aquilo que eu sou na vida pessoal, ou não. Por mais que eu use o arquétipo de Salvador, ou o arquétipo, sei lá qual, cada um tem o seu arquétipo, né? A gente acaba, inevitavelmente, a gente não consegue ser em um lugar ou em algum momento você vai se mostrar. Então, haver coerência é a base para que a gente possa ser bem sucedido. Não só na vida pessoal, como na vida profissional também. Então, a atitude do cuidar, eu comecei com o outro, porque esse aqui é o melô do profissional de saúde, né? Está sempre na visão do cuidar do outro, certo? Esse cuidar do outro tem que ter um devotamento, uma preocupação, para você mostrar que realmente você importa. E se você vai no profissional, e se você percebe que para ele você é um número, ou você é uma doença, não é você que importa, é o seu filho que importa, certo? Então, essa questão empática, se você realmente é importante, esse olho no olho, né? Hoje em dia a gente percebe que os profissionais de saúde não olham mais no olho do paciente. Não existe mais contato, é só olhar na frente do computador, não é isso? Ou eu estou enganada, estou equivocada. Pelo menos assim eu tenho sido atendida. Infelizmente, é um serviço que eu tenho feito uso, agora como usuária, né? Então, essa questão do cuidado pelo outro precisa ter realmente essa importância legítima. O que significa o outro que está ali na minha frente? Tem que haver um sentimento de pertencimento, participação, importância, sentido de utilidade social. Né? E para isso tem uma coisa que o Bosch fala, tem que haver um holding. O holding é aquela coisa que você envolve. Quando você fala, a sua palavra, a maneira que você recebe a pessoa, a maneira que você se coloca no espaço junto com o outro, você tem que ser acolhido por aquele profissional. É ou não? Essa carga que está muscular, quando você chega, você não se sente acolhido? Parece uma casa de vó ou não? Da ambiente. Então, esse cuidado é do outro, mas é também do ambiente. Veja, a emergência de um paradigma ecológico. Porque não há como existir saúde se o ambiente está sem ser cuidado. Como é que a gente pode falar de saúde com um rio cheio de lixo? Tem uma grande amiga, a professora Lavínia, que veio do Xingu. Ela faz um trabalho, ela é enfermeira que faz o projeto Xingu. Ela recebeu, né, um pajé indígena aqui para fazer uma palestra no projeto Xingu em São Paulo. Foi buscar ele no aeroporto e ele falou assim: não quero ir para a universidade. Eu quero que você me leve para conhecer o Rio Tietê. Eu escuto falar muito do Rio Tietê. Eu quero que você me conheça. E aí foi um perrengue, como é que ela ia parar o carro lá, no Rio Tietê, lá na margem do Tietê. Pois ela fez que fez, ele precisou parar na margem do Tietê. Antes de conhecer a sua universidade e conhecer o projeto Xingu, eu preciso saber como é que o paulista, o paulistano, cuida do seu rio. Vocês imaginem a vergonha da professora Lavínia? Ele quis subir no capô para olhar o rio. E ele falou: se você não cuida do rio, provavelmente você sabe cuidar da gente. O projeto Xingu é para cuidar do rio. Ela falou que ela não sabia o que fazer. O homem, naquela hora, ele queria voltar para o aeroporto. Tem essa questão de coerência? É o sistema de crença e valores do povo indígena. Quando ela contou esse exemplo para nós, uma aula que ela deu, e é verdade, é verdadeiro. Faz sentido isso para vocês? Você não cuida nem do rio, não é? E o cuidado com si mesmo, né? Que são fundamentos da arte de viver, sem a qual não há evolução do ser. Ou seja, não adianta só cuidar do outro, não adianta cuidar do ambiente. Se você não cuida de si, é uma questão de coerência, meu amigo. Então, o paradigma do nosso ambulatório de cuidados integrativos é o tempo todo dessa forma. Então, se os nossos ambulatórios, todo mundo pratica junto. Meditação, pranayama, arte-terapia, musicoterapia, qualquer prática que é orientada, todos nós, inclusive os profissionais de saúde, fazem junto. Que a gente cuida do outro quando a gente cuida da gente. Por isso que é um ambulatório meio fora da curva, né? É para todos, você é para todos, eu também quero usufruir desse cuidado. Então, é uma forma de um cuidado ampliado. Então, comentei com vocês sobre transgeneridade, vale a pena falar da importância desse paradigma. Não vou adentrar muito por causa do nosso tempo,
mas para servidor aversivo intolerante. Esse modelo, ele é um modelo da salutogênese, não da patogênese. O que significa isso? Esse paradigma foi desenvolvido por Aaron Antonov. Ele foi um estudioso do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Ele foi estudar o que aconteceu com os sobreviventes do campo de Auschwitz. Em especial, ele separou dois grupos, né? E ele estudou um grupo que, sobreviventes de Auschwitz, tinha uma qualidade de vida razoável, e um outro grupo que a vida perdeu sentido, desde ter sobrevivido ao Auschwitz. E ele percebeu quais eram as características que essa população que tinha uma qualidade de vida razoável tinha em detrimento do outro grupo. E ele chegou à conclusão que a diferença está exatamente em como é que você lida com a situação de estresse. Então, veja, eu diria que estresse todo mundo passa. Óbvio que tem pessoas que vivem em condições assim de inimagináveis, como foi viver no campo de concentração. No entanto, a maneira como você lida com o seu estresse no dia a dia é que vai dizer se você tem uma visão que vai promover saúde ou não. Você tem que ter manejo em relação ao fator de estresse, tem que compreender que você está vivendo aquilo, e o mais importante dos três, tem que haver significado. Então, quando você tem manejo, compreensão e significado daquela situação de estresse que você está vivendo, você pode ser considerado um indivíduo saudável, independente do diagnóstico que você tem. Entendeu? Tem gente que não consegue nem manejar uma situação de estresse. Não consegue. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou não compreende por que aquilo aconteceu com o fulaninho, ou consigo mesmo. Aí projeta tudo, amaldiçoa tudo que envolve o entorno. Mas existe uma compreensão daquilo acontecer. Aquilo não aconteceu por acaso. E finalmente, o significado. O que aquilo que aconteceu, você pode tirar proveito daquilo? Qual foi o aprendizado daquilo? Então, compreensão, manejo e significado estão na base do que a gente chama de coping, que é a capacidade de pensamento mediante estresse. Então, uma outra coisa importante aqui para dizer a vocês é que o modelo desse ambulatório é equipe transdisciplinar. Ou seja, são profissionais de diferentes áreas do saber, né, e que entendem que a conexão do trabalho conjunto é imprescindível quando a gente tem um olhar ampliado do ser. Quando a gente tem uma visão antropológica multidimensional, não dá para trabalhar só com um profissional. A gente tem que ter profissionais olhando para os diferentes aspectos para poder fazer esse cuidado que a gente está chamando de interativo. E aqui a gente traz o conceito de educação, que é um conceito de educação freiriana. Né? Então, a educação tem que ser permanente, não há seres educados ou educados, estamos todos sempre educando, em processo de educação, existem vários graus de educação e etc. Eu vou adiantar, então aqui o aprendizado tem que ser contínuo do cuidado. A gente pauta o ambulatório na teoria geral do sistema de Ludwig, que é um conjunto de elementos de interação dinâmica, em que o estado de cada elemento está determinado pelo estado de cada um ou dos demais que configuram. Então, não é um processo linear. O que ocorre é uma parte gera mudança na totalidade. E aqui a gente tem três leituras do sistema, que é a totalidade, que toda a área formando parte, isso é muito importante a gente ter como premissa. A circularidade, a ideia da relação causal entre multiplicidade circular, não linear, como é o paradigma do gente no silêncio. Isso aqui é bem uma visão mensal, né? E aí, a originalidade, que pode chegar a uma meta a partir de pontos de partida diferentes. Então, esses três princípios, essas três leis, é que regulam a teoria geral do sistema de luz. Tá? Esse conceito é importante para a gente ampliar, inclusive cuidados dentro de doenças que são tidas como raras. Tá? Quando você amplia o seu olhar do fenômeno, através de um pensamento que é pautado num paradigma sistêmico, se abrem outras estratégias de forma de cuidar. Outra coisa que vale a pena colocar para vocês, outra teoria que vale a pena, é a teoria de Rupert-Sheldrake, né? Que é a teoria que a gente chama de campos morfogenéticos. Né? Então, aqui a gente também tem muita base para falar do conceito de epigenética, que a gente tem ouvido falar tanto. Aqui, existe uma forte hipótese de que existe um vínculo de transmissão de informação entre os organismos da mesma espécie.
sem utilizar efeitos especiais e que age instantaneamente no nível subaquático, subquânticos fora do espaço e do tempo ordinário. Tá? Então, isso aqui, essa teoria do campo morfogenético explica muitos fenômenos, né, dentro da física quântica, que nos ajudam a compreender eventos de uma população inteira. Ok? Tudo bem? Isso aqui seria uma outra aula, tá? Então, a gente é pautado no paradigma sistema. A metodologia é ternária, ou seja, não há como a gente expandir consciência se não houver autoconhecimento, se não houver um mecanismo de autoridade, um sujeito com o outro, ou seja, em vários momentos do processo empático, se colocar no lugar do outro, minimamente para entender, para tentar compreender sobre que ótica ele está olhando aquele fenômeno, e finalmente o sujeito como um todo através do modelo de transfinalidade. Não vou entrar na definição especificamente. Isso traz uma metodologia que a gente está falando dentro do eixo de educação agora. Então, a pedagogia, está falando do eixo de educação, então a pedagogia existencial, desde um olhar de uma compreensão de baixo, então, a gente amplia esse estado consciencial. Então, aqui o convite é experimentar o sentimento do outro, sentir os nossos próprios sentimentos, mas tem uma ressignificação do sentimento através do espelhamento que o outro sente. E uma tendência atualizante, que move em direção à realização dos nossos potenciais. É a constante autoatualização, para se manter e se melhorar. E através, obviamente, do crescimento do ciclo de vida. Então, a estratégia do sentir, do sentir e do sentido. Né? Então, são aqueles indivíduos que a gente costuma dizer que estão dispersos. Né? Tem muita gente adormecida, anda que nem um zumbi, nem sequer dá conta do que está sentindo. Seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista emocional, seja do ponto de vista existencial. Né? São verdadeiros mortos vivos. Né? Você pergunta, está tudo bem? Ele fala tudo bem automático. Porque ele não sabe nem o que está acontecendo no seu próprio sistema. Né? Vivem lá em Prozac, na última dose, né? Vivem dedicados ali full time, né? Vivem exatamente no processo de adoecimento, porque não dá conta de entrar em contato com as angústias existenciais. Né? Hoje a gente pode dizer que nós estamos vivendo fortemente o que a gente chama de uma pandemia existencial. Passamos pela pandemia do Covid, uma pandemia de saúde mental, e estamos vivendo uma pandemia existencial. Tem muita gente que não sabe o que é mundo virtual e mundo real. Que passa a maior parte do tempo dentro da matriz. Certo ou não? Que é muito mais importante o que está no online e acaba reproduzindo um universo totalmente irreal, que aquilo não é verdade, né? Fica o tempo todo preocupado em postar uma coisa que não vive, do que viver a realidade, porque a realidade causa muita angústia. E aí, quando está na real, se dobra para não estar em contato com a dor, seja dor física, quando tem uma dor crônica, seja com uma dor emocional, porque as duas coisas são a mesma coisa, estão interligadas, ou seja com uma dor existencial. E é por isso que a gente está tendo uma quantidade de ação suicida e de suicídios no mundo assustador. Nunca teve na história tamanho do índice de suicidas ou de ideação suicida que nós estamos vivendo em pleno século XXI, que a tecnologia está lá, top de linha, que todo mundo tem meio de se comunicar e nunca se sentiram tão só. A solidão, então, foi tão presente como no tempo contemporâneo. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então, nosso objetivo aqui, desse ambulatório, é autonomia. Entendam a palavra autonomia numa visão do paradigma ampliado. A gente não está falando de uma autonomia exclusivamente física, tudo bem? A gente veio trazendo o arrazoado teórico para vocês entenderem o que eu quero dizer. Está falando da autonomia como a aptidão ou competência para gerenciar sua própria vida, para os seus próprios meios, vontades ou princípios. A gente está falando de uma vida multidimensional, e não só em relação ao sexo físico. A funcionalidade, essa funcionalidade aqui, ele até é um recorte um pouco mais maquiado que a gente vê dos profissionais que trabalham na área de reeducação. É um comportamento ou uma ação para a qual posso ser visualizado no início e fim. Algo passivo de execução e tem significado. Então, se eu tenho alguma deficiência ou alguma incapacidade de realizar alguma coisa, eu vou ajustar para criar começo, meio e fim uma tarefa.
nosso sistema de crença e valor. Certo ou errado? A gente tem que falar do poder do dinheiro, poder econômico, poder político, certo? O poder que a família exerce sobre nós, o poder de alguns sistemas de valores e crenças na sociedade da qual a gente vive, pautado dentro do conceito de sistema de crenças judaico-cristã, da qual a gente comunga, independente de qual a religião que você faz parte. Tudo bem? Então, quando eu falo de emancipação, é o ato de conceder certos direitos como os direitos humanos. Só que isso daqui, eu vou dizer para vocês, ainda é uma utopia que a gente fala de direito coletivo. A gente for ver a população, a gente não vai ver uma emancipação de uma população que tem voz daquilo que realmente tem. É uma minoria que levanta para falar, ou não. Então, esse é o objetivo. Isso aqui ainda é o foco. Isso aqui é passível da gente fazer em pequenos grupos. Se a gente tem um paradigma pautado numa visão ampliada. Então, o objetivo é centrado na pessoa em relação com o seu meio. O objetivo não é centrado no sistema de saúde. O objetivo não é centrado no profissional legal. O objetivo é centrado no sujeito na relação com o meio. Então, ele não é um indivíduo que vive numa ilha isolada. Mesmo que estiver vivendo numa ilha isolada, tem a ilha. Então, é o sujeito com a sua família, o sistema de crenças, as pessoas que estão vivendo socialmente. Aí eu falo de cuidado integral. Tudo bem aqui? E, finalmente, para a gente fechar, a personalidade da transformação. Não há como a gente falar de cuidado de si, do outro, sem falar de cuidado do ambiente. E aqui a gente tem que pensar nessa sustentabilidade. Olha só, isso é uma coisa muito séria. Isso aqui já mudou, tá? Mas é o uso racional dos recursos da Terra para que torne o planeta habitável. É a capacidade de sustentação e conservação do processo do sistema de regeneração. O que a gente sabe é que hoje, a forma como a gente lida com os recursos todos da natureza, a gente teria que ter 8 planetas igual a eles para em 2050 não faltar nada. A gente já devastou tanto que a gente teria que ter 8 planetas igual ao planeta Terra para em 2050 ter água e comida para todos. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Daqui a 25 anos. Eu não sei se eu estou aqui mais, mas tem gente que vai estar. Esperamos que seja, né? Certo? Então a gente está falando, se a gente está falando de saúde aqui do sujeito, da neuromuscular, ou lá na medicina esportiva, dos atletas que vão fazer, eu preciso entender que esse indivíduo não vai ter saúde para fazer esporte num planeta que não tem água para respirar saudável, não tem água para beber, saudável. Se tem água, o indivíduo não vai fazer maratona, vai? Então aqui existe uma conservação dessa matriz biológica cultural, daí derivando do bem-estar. Então, a diligência econômica respeitadora do limite de cada ecossistema da Terra. Não existe um critério de sustentabilidade social, ambiental, ecológica e econômica. E aí a gente pode voltar e estudar um pouquinho, a gente não vai entrar nisso agora, mas estudar a ecologia faz parte de quem trabalha na área de saúde, viu? Então, entender o que é a antropologia, cinecologia, bioecologia e ecologia humana. Porque a gente fica pautado só na ecologia humana, a gente quer que existe todo o status quo para que eu possa sobreviver ou não. E a qualidade com que eu sobrevivo. Então, existem níveis de organização da ecologia, que é a população da comunidade, da ecossistema e da biosfera. Então, é isso, pessoal. Então, essa consciência ecológica também faz parte do paradigma dos cuidados integrativos e a gente também faz essa educação em saúde para os nossos participantes, né, que a gente chama de beneficiários, todos somos, né, nós da equipe e os pacientes, a importância da gente entender, essa é uma imagem de um dos meus lados do Amazonas, de entender essa correlação íntima, né? É como se fosse aí um grande vaso, um grande útero, que acolhe tudo que há. Então era isso. Eu queria agradecer aí a participação, a escuta, e estou aberta às perguntas que porventura vocês queiram fazer. E quando que é o ambulatório? Toda quinta-feira, das 2 às 3h30. A gente faz de forma híbrida. Tem aqui e tem online. Então,
gente faz um programa de um ano e a gente sempre escolhe desse ano uma temática. Então, a temática desse ano é exatamente sobre ecologia, sobre os elementos. Então, aí, no momento em que a gente faz uma prática, por exemplo, a gente faz uma orientação sobre aspectos nutricionais. A gente está falando da relação com elementos técnicos. A gente está fazendo uma relação com o elemento água. Então, o quanto que essa questão da mudança de temperatura, do vestir-se, da injeção de água, da água interna, né, de como é que é o seu sistema de sono vigília. Aí tem o elemento ar. Então, a gente sempre faz a correlação com essas sabedorias perenes e a gente vai trazendo meditação, passo dialógico do que você está sentindo, as emoções, né? Orientações de música, orientações de lazer, relação interpessoal melhoradas nas relações familiares. Então, tem vários aspectos. É uma equipe que tem médico, físico, fono, nutricionista, assistente social, arte terapeuta, musicoterapeuta, facilitador de meditação, enfermeiro. Então, a gente tem um grupo de profissionais diversos que atendem com essa visão ampliada. É um ambulatório de educação e saúde. Tudo bem? Mais pergunta? Sim, não, problema. Pessoal, bom dia a todos, todas. Primeiro, obrigado. Obrigado por esse momento tão especial. A Cecília trouxe para nós uma modificação na forma de vermos o nosso ambulatório, a nossa atividade, as pessoas que estão aqui, chamadas pacientes. Se nós perguntarmos para os indivíduos o que significa a palavra paciente, as pessoas vão responder que é aquele que tem muita paciência para esperar a consulta. Tem que ter muita paciência mesmo. Né? Bastante, não é isso? Paciente vem de patos, pato não é patológico, pato é paixão. É o estudo da paixão. É como que nós nos desviamos da paixão. Aí tornamos-nos doentes. Esse é o detalhe. E a nossa medicina é bárbara. Mas bárbara não significa é bárbara. É bárbara porque ela é bárbara mesmo. É uma medicina meio estranha. Uma medicina física. Você acha que perdeu a saúde porque tem algum problema físico. Se fosse não ter doença. Não é nada. Então ela nos trouxe algo muito interessante e importante que está lá na nossa Constituição, que é a saúde. Nós temos o Ministério da Saúde, mas que não é de saúde, é de doença. Nós temos uma medicina que não é de saúde, é de doença. Medicina não é só para o médico. Medicina é a arte médica, é a arte da cura, a arte da preparação. Preparar para um novo momento, para o próximo momento. Então, esse é o sentido de medicina. Então, vejam só como ela colocou-se posição física, mental, espiritual, social, jurídica, ambiental. Não podemos esquecer de jeito nenhum essa parte ambiental. O que nós fazemos com essa parte ambiental? Bárbaros. Bárbaros. O que nós fazemos com o nosso rio Tietê? Colocamos carro em volta dele, merda dentro dele, o tempo todo que aparece. Das poucas cidades que o rio em volta dele não tem vida, não tem gente. Dizendo isso, exemplo que o Pajé aponta um grupo total, pode. Eu vejo a fotografia que parece que não é difícil, interessante lá, aquela parte neurológica existente, fiquei numa época do período, e eu nunca sabia se estava indo ou voltando, quando só estava meio-dia, quando estava à noite, naqueles rios, pelo jeito, não consegui localizar. E eles, sem GPS, sem nada, chegavam lá certinho, certinho, porque respeito ao ambiente. Quando se fala em medicina, ela trouxe uma razoável interessante da parte oriental. 7 mil anos, 12 mil anos, 13 mil anos. A parte ocidental ela é muito recente. E essa parte ocidental ela é baseada em proposta medicamentosa. Não é remédio. Remédio é aquilo que a vovó faz, né? Pegar a aguinha com açúcar, 3 voltinhas para a direita, 2 para a esquerda e toma. Isso é remédio. Medicamento tem muito de parte. Só que se você não tomar como medicamento, como remédio, também não funciona.
placebo, o pior. Nocebo, né? É o pior ainda. Ou seja, trazer malefício para a pessoa. Pessoas aprendendo a questão ambulatória com doenças raras, crônicas, irreversíveis, sem medicamento. Exemplo, esclerose lateral amiotrófica. Exemplo, poliomielite, polio. Não medicamento para polio. Sequelas de polio. É vida. É vida. E vida com que você colocou. Dentro daquele conceito todo. E levando para a autonomia, sustentabilidade e para a pessoa se sentir livre. Agora eu pergunto para vocês. Como que será a vida de uma pessoa tetraplégica, anártrica, não falo, disfágica, não engole, precisa de gastrostomia, alimentação, traqueostomia, porque não respira, com ventilador, sonda vesical, mas pensamento aqui. Como que é essa pessoa? Está doente? Pode ter saúde? Aí se essa pessoa chega num hospital, qualquer hospital, primeiro nível, Einstein, Sírio, Oswaldo Cruz, o médico aí vai falar o quê? Tratamento paliativo. Mas o paliativo aqui não é no sentido de proteção, o paliativo aqui é de terminalidade. A Cecília falou algo muito interessante aqui. Nem todos estarão aqui não sei quando. Todos estarão aqui não sei quando. Porque a vida é contínua. Ela é continuada. Mas aí entra a parte da religiosidade, espiritualidade. Nós temos que ampliar a língua profecia também. Ou seja, ampliar essas noções. Ver através dele. E aquilo que é verdade para nós, mesmo conceito que eu estou dizendo, é verdade. O céu é azul. Pergunta. Oi? As fotografias do universo não têm cor. Ah, já começou a bagunçar o coreto, né? Começou, o sol é amarelo, já comecei a bagunçar o coreto. Que eu falo, as verdades absolutas, as verdades verdadeiras, aí que entra a história do 1º de abril. Por que 1º de abril é toda mentira? Nem todas as verdades absolutas. Não, mas vai ter uma história muito legal, 1º de abril. A história que vem de calendário. Calendário trouxe grandes modificações da nossa vida. Calendário. Sem calendário, teve uma confusão de cria tamanho. E quando o homem deixou de ser caçador e coletor, começou a colocar sementes no chão há 10 mil anos, 11 mil anos, ele tinha que colocar as sementes na época da terra. Ele tinha que ler lá, os índios fazem isso, tinha que ler. Ler, entender, compreender, registrar, tal, opa, isso aqui é o começo do ano. Isso é o começo do ciclo para colocar as sementes no chão. Assim que se começa. E começava-se quando? O romano, o calendário romano, mas tinha outros calendários anteriores romanos. Tinha os maias, astecas, os indianos, os chineses e tal. Todos eles tinham os calendários. Aí o ocidental é o calendário romano. Os romanos dominaram uma grande parte. Era calendário juliano. Que o ano começava em março, Deus da guerra, março. Depois abril, maio, junho. E março era o dia peixes, que aparece. Todo peixes. Mas o ano começava em março. Aí 1500 e alguma coisa, a parte religiosa, quando teve aquela cisão da parte religiosa cristã de um lado e depois os protestantes do outro, a Igreja Católica, não, nós temos que mostrar nossa força. Então pegou todos os indivíduos mais espertos do mundo, vamos melhorar o calendário para mostrar nossa força. Assim veio o calendário gregoriano. E o calendário gregoriano colocou 2 meses antes. Janeiro, começo, janeiro, a dupla face olha para trás, para frente, que aparece, chama. Fevereiro, janeiro 31 dias, fevereiro 28, porque não dá para fazer direito as contas. Então eles arrumaram um jeito lá, próximo que mais, colocaram 2 meses, 31, 28, próximo que mais, e começou a ano para trás.
Não se começa mais o ano, finzinho de março, comecinho de abril, que é o de nossa primavera. As pessoas vão direitinho, nossa primavera e tal. Metadezinha. E começamos a ter o calendário para trás agora, começou o ano, 1º de janeiro. Hoje que temos dezembro. Só que os antigos não teriam troca nenhuma. Eu vou continuar com o meu calendário juliano, 1º de abril. Aí os anteriores começaram a fazer sacanagem. Começaram a criar festas falsas em 1º de abril. Aí assim que começou a história. E uma das histórias muito interessantes que teve aqui no Brasil, um jornal de Minas Gerais, A Mentira, coloca lá em 1828, dia 1º de abril, Dom Pedro I morre. Aquela calamidade. Aí, enterro, choradeira, sino da igreja, pão, pão, pão. Mentira! Aí começou a história da mentira. Mas já existia a história da mentira, com aquele calendário gregoriano, na Itália e na França. A história da Itália agora, e lá é um peixe de abril. Depois um peixinho nas costas da pessoa, para fazer sacanagem, é um peixe de abril. Porque a parte de março, peixe é o que pesa mais. Porque peixe, você tem a maior quantidade de pesca de peixe de abril, que parece. Ou seja, é o ponto de abril, o pouco de abril, e assim que vem a história do 1º de abril. E assim, tem várias histórias, passando trocas do 1º de abril, e assim que o dia da mentira. Só que a gente tem que colocar hoje, não a mentira em relação à parte de saúde. Ela trouxe para nós o aspecto mais transcendental ligado à condição de saúde, para que nós não valorizemos as perdas que são as nossas doenças. É interessante. Porque, vamos lá, só tem quantas doenças? Será? 10 minutos de conversa, eu tenho umas 20. Facinho! Será que a gente precisa de tantas doenças desse jeito? É um mercado muito rico. Um mercado de armas, drogas, doenças, dinheiro, poder. Entendeu? Aí entra a religião. Um mercado enorme do ponto de vista de poder e econômico. Então, é aí que nós só temos que entender a importância cristã na parte política. E a nossa responsabilidade é essa. A medicina está perda da doença. Doença, dolência, depressão, enfermidade, já tem que ver. Então, nós temos que aprender a nos modificar, nos preparar para um novo ciclo. Que entra a parte da antropogênese. Sábado, nós temos um sábado romano, que é na figura grega de Geia e guia, higiene física, mental e espiritual, nos preparar para o novo momento. Então, esse 1º de abril, eu espero que você se prepare para o novo momento, para o novo ciclo. De acordo com o calendário juliano, um novo ano para vocês, esse 1º de abril, primeiro dia do ano.